Senhor, quem morará em vossa casa? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua, que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Meu irmão, minha irmã, este salmo, ele acontecia na porta do Templo de Jerusalém. Sobretudo quando uma comitiva, um grupo de peregrinos ia ao templo, um sacerdote, um escriba, um rabino, ele ficava à porta do templo e uma pessoa que era designada, digamos, como a líder daquele grupo de peregrinos, uma pessoa representando aquele grupo de peregrinos, perguntava àquele sacerdote que estava à porta do templo: Senhor, quem morará em vossa casa? Observe, queridos, não é entrar, não é quem entrará, é quem morará, quem habitará na tua casa. É estranho isso? Quem vai à Aparecida do Norte para habitar no templo, no santuário, para morar no santuário? Quem vai senão para fazer uma oração, uma prece, uma promessa, pagar uma promessa e depois sair, visitar o local, os monumentos? Mas habitar? Observe que o ir ao templo, a relação do peregrino, do fiel com Deus, é uma relação que vai muito além do templo, vai muito além do santuário. E é por isso que aquele sacerdote que estava à porta do templo para receber aquela comitiva, ele vai responder àquele grupo a pergunta: quem pode? E a gente percebe logo de imediato que a relação com Deus passa pela relação com o próximo. A relação com Deus passa pelas relações humanas. A espiritualidade, que só tem a haste vertical da cruz. A espiritualidade que fala de eu e Deus, mas que não tem a haste horizontal, a espiritualidade onde não entra o outro, a espiritualidade que não enxerga o seu próximo, a espiritualidade que diz que ama a Deus sobre todas as coisas, mas não ama o próximo como a si mesmo, não é espiritualidade, melhor dizendo. Então, já lá no Antigo Testamento, esta verdade estava estabelecida. Quem pode? Quem pode habitar na tua casa?
Senhor, quem pode morar na tua tenda? É óbvio que ninguém ia ali ao templo para habitar, para morar, para hospedar-se ali. Mas a resposta daquele sacerdote era: prestemos atenção. Veja que tem literalmente tudo a ver com o outro, com o próximo, com o ser humano, com as relações sociais. Aquele sacerdote respondia: aquele que caminha sem pecado. Aquele que pratica a justiça fielmente. Não existe relações humanas sem justiça. Uma relação humana onde a justiça não prevalece não é uma comunidade humana, uma comunidade social. Aquele que pensa a verdade no seu íntimo, aquele que não solta em calúnias a sua língua, aquele que em nada prejudica o seu irmão, que não cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, que honra os que respeitam ao Senhor, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que não se deixa subornar contra o inocente. É um decálogo aqui. São 11 regras para se morar na casa do Senhor, para se prestar um verdadeiro culto ao Senhor. Aí ele termina dizendo: jamais vacilará quem vive assim. Aquele que hospeda, aquele que abriga, ele estabelece normas. Deus estabelece condições para que possamos habitar na casa dele. Mas onde é esta habitação? Esta habitação pode ser em qualquer lugar. Aonde eu for, onde eu estiver. Esse lugar pode ser a casa de Deus, a morada de Deus, a tenda de Deus. Eu não vou ao templo, eu não vou a um santuário para lá estabelecer uma piedade, um jeitinho de santo, e quando saio de lá, não compreender que o meu próximo está aqui, no lugar onde moro, no lugar onde trabalho, ele está perto de mim. E é exatamente aqui que a casa de Deus deve se estabelecer. Na relação e nas relações que estabeleço com o meu irmão, com o meu semelhante, com o meu próximo. É exatamente aqui que a morada de Deus vai se estabelecer. Como Abraão, que habitou na terra de Canaã. Como o povo de Israel que habitou no Egito. Então, quando eu tenho esta relação com Deus, eu preciso que Deus seja o Senhor absoluto de tudo, e tudo é dele, ele é o dono de toda a terra. Nada lhe escapa. E se Deus é o dono de tudo, não há lugar que não seja a sua casa. Não há lugar que não seja a sua habitação. E porque ele é o dono da casa, porque ele é o dono de tudo, ele estabelece regras. E são regras que não necessariamente têm a ver com ele, mas têm a ver com o nosso semelhante. Vivamos isto. Amemos a Deus sobre todas as coisas
e o próximo como a nós mesmos. Aqui está. Aqui está um roteiro, aqui está uma cartilha, aqui está um essencial. O essencial para que possamos prestar um culto verdadeiro a Deus. São João já dizia: quem diz que ama a Deus a quem não vê, e aborrece, e odeia, e fecha os olhos, os ouvidos, cerra as mãos e os braços para o irmão a quem vê, esse é mentiroso e o amor de Deus não está nele. Deus nos abençoe, Deus nos guarde. Este é o salmo de hoje, o salmo de número 15.